Boa noite, paz seja convosco. Graças a Deus. Quero cumprimentar também todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube, também pelo Facebook e pelo aplicativo da Rádio Gospel FM. E daqui poucos minutos nós entraremos no ar através das ondas sonoras da Gospel FM de Araras. E nós estamos aqui agradecidos a Deus por essa oportunidade, já encerrando, né, uma semana. Estamos no último final de semana do mês de agosto, mas Deus certamente tem muita coisa para realizar nas nossas vidas. Quem veio aqui em busca de uma bênção? Quem acredita que pode sair daqui com esta bênção? Diga amém. Graças a Deus. Eu acredito, eu tenho fé que nós sairemos daqui abençoados. Aquele que veio buscar uma cura será curado. Aquele que veio buscar uma libertação será liberto. Aquele que veio buscar consolo será consolado. Em nome de Jesus. E nós vamos testemunhar do seu poder para a sua glória em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu convido aqueles que estão presentes aqui na Catedral, bem como aqueles que nos ouvem, que têm condições de abrir a sua Bíblia, que abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Quem não tem a Bíblia aqui na Catedral pode acompanhar a leitura através dos nossos painéis, e aqueles, né, porventura, que estão no carro ou estão em algum lugar que não tem uma Bíblia, podem ouvir a leitura através do som da minha voz. Atos, no capítulo 3. Começando no primeiro versículo. Está escrito assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e anda. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Feche seus olhos e fale com Deus agora. Aqueles que estão aqui e aqueles que estão me ouvindo, seja nas redes sociais, seja através do aplicativo da rádio, peça que Deus use a minha vida para abençoar as nossas vidas nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, primeiramente pela tua presença. Agradecemos pela presença forte, constante, consoladora do teu Santo Espírito no nosso meio. Nós pudemos, ó Pai, sentir a presença dele atuando aqui em nosso meio. E agora pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Pedimos que o Senhor use a minha vida nesta noite, ó Pai amado, para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de confiança, uma palavra de renovo, e que nós sejamos, ó Pai amado, abençoados, em nome de Jesus, e para a tua glória, é o que eu peço e agradeço. Amém. Podem se sentar. Nós sabemos que o livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas.
discípulo de Jesus. Ele não foi chamado direto e pessoalmente por Jesus, não foi um dos seus apóstolos. E Lucas, eu sempre gosto de lembrar, e é importante que frisemos, que Lucas foi um médico. Lucas foi um evangelista, escreveu o Evangelho de Lucas, e um historiador também, além, claro, de médico por profissão. E fez o registro de todos os atos dos apóstolos. E aqui, nesse registro de Lucas, né, no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos Pedro e João. Pedro e João, sim, foram chamados diretamente por Jesus. Pedro e João foram discípulos de Jesus e apóstolos de Jesus e caminharam ao lado de Jesus durante o seu ministério terreno. Pedro e João também faziam parte do círculo íntimo de Jesus, porque Jesus chamou 12 homens. Dos 12, nós encontramos que haviam três, Pedro, Tiago e João, que eram amigos próximos, que caminhavam bem próximos a Jesus. E aqui nós encontramos os 2 apóstolos indo a caminho do templo. Era costume, o judaísmo era, além de uma religião, frequentar o templo era um costume nacional. Toda a nação era acostumada a frequentar o templo em Jerusalém. Era um modo de vida daquela nação. E eles frequentavam o templo e faziam as orações. Era o costume que frequentassem o templo 2 vezes por dia para orações diárias. E aqui eu quero cumprimentar aqueles que nos acompanham a partir de agora, através das ondas sonoras da Gospel FM de Arara. Sejam muito bem-vindos. Nós nos alegramos em muito com a audiência de vocês e nós fizemos a leitura do capítulo 3 do livro dos Atos dos Apóstolos, onde nós encontramos Pedro e João a caminho do templo, porque os judeus se encontravam no templo 2 vezes por dia para orações diárias, às 9 da manhã e depois às 3 da tarde. E nós encontramos esses 2 discípulos a caminho e, chegando no templo, se depararam com um homem coxo, ou um homem paralítico, que estava sendo levado ao templo para que pedisse esmolas. Aqui, no capítulo 3, não existe a identificação da idade, mas no capítulo 4, no versículo 22, nós encontramos que esse homem tinha mais de 40 anos. O que aqui nós encontramos é o registro que ele era coxo ou paralítico de nascença, ou seja, não foi um acidente que o deixou paralítico, não foi uma paralisia infantil, ele nasceu coxo, ele nasceu daquela forma. Aquele homem nunca havia caminhado, aquele homem nunca havia levado uma vida independente. E eis que ele estava sendo levado, eis que ele estava sendo carregado até o templo. E o local escolhido para aquele homem estar lá para mendigar ou para viver da mendicância não era um mero acaso, porque fazia parte também da cultura, da religião, que as pessoas deveriam dar esmolas, deveriam ajudar aqueles necessitados. E sendo a participação nas orações diárias um costume daquela população, um costume dos judeus, um homem sentado-se à porta de um templo onde os demais homens iam para orar, era de se esperar que eles já estavam sensibilizados, era de se esperar que eles já estavam com o coração aberto para ajudar aqueles que estavam lá pedindo. E aquele homem coxo, ao se deparar, e nós não encontramos informação alguma de que aquele homem coxo sabia quem eram Pedro e João.
como ele fazia com as demais pessoas, ele pediu esmolas. O que Pedro e João, qual foi a reação de Pedro e João? Pedro e João, lembra, eles eram pescadores. Não eram detentores de uma fortuna, não eram detentores de dinheiro. Imagine a cena daquele coxo pedindo dinheiro para os dois. E nós devemos entender, sobretudo naquele tempo e naquela cultura, que essas pessoas, os paralíticos, eram desprezados no seu ambiente social. Porque uma enfermidade, uma paralisia, era vista como consequência de um pecado. Eles entendiam que se a pessoa estava doente, ou no caso, que aquele homem estava doente, era consequência de um pecado dele, ou, no caso, por ele ter nascido daquele jeito, ou o pai ou a mãe haviam pecado, de modo que a mãe gerou um filho paralítico. Então, aqueles homens, o templo, embora fosse um lugar de oração, o templo não oferecia nada para essas pessoas que eram excluídas e marginalizadas, porque a essas pessoas, os coxos ou os paralíticos, sequer era autorizado entrar no templo. Porque a religiosidade impedia que aquelas pessoas, afinal de contas, abro aspas, um pecador, alguém enfermo, se está enfermo, é consequência do juízo divino em função do pecado. Assim entendiam os religiosos. Então, claro que para aquele homem, o local que foi escolhido para que ele pedisse esmolas, para ele era um local estratégico, porque ele sabia que, tendo por costume, inclusive no livro de Deuteronômio nós temos esse registro que fazia parte da vida dos judeus ajudar aos mais necessitados, ele se colocando no lugar onde os religiosos chegavam para fazer as suas orações, ele seria respondido, ele seria atendido com a esmola, ele seria ajudado com algum dinheiro. E quando ele fez o pedido para Pedro e João, foi Pedro. Não encontramos registro algum de nenhuma fala de João. Pedro, nós sabemos que tinha uma personalidade, ele era mais falante, mais articulado. Dos 12, provavelmente o mais velho do grupo dos 12. Imagine para aquele homem marginalizado ouvir de Pedro a seguinte frase: olhe para mim. Porque as pessoas não olhavam, passavam, como muitas pessoas fazem assim até nos dias de hoje. Passam pelas pessoas na rua, pelas pessoas em situação de rua, e olham aquilo como se fosse um objeto ali na paisagem, como se fosse qualquer coisa. Muitas pessoas nessa situação são desprezadas até hoje, e naquele tempo muito mais. Alguém que dependia de doações, dependia de esmolas, e alguém visto pelos religiosos como um pecador. Imagine a grande expectativa que nutriu aquele paralítico. Espera aí, olhe para mim. Ninguém olha para mim, porque as pessoas passavam e lançavam as moedas, jogavam as esmolas, sem olhar para aquele, abro aspas, pecador. E Pedro disse: olhe para mim. Imagine, como assim, olhe para mim? Acho que ele vai me dar uma grande fortuna. Tem muito dinheiro para me dar. Mas Pedro disse: olhe para mim. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Pelo nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E imediatamente, aquele que nunca havia andado, deu um pulo. Em nome de Jesus, Pedro deu uma ordem: olhe para mim, levanta-te e anda. E ele obedeceu.
Ele poderia contestar. Ele poderia dizer, você está maluco? Que, levanta-te antes, você não está vendo que eu sou coxo? Não, essa doença minha, que essa paralisia não tem cura. A fé daquele homem foi acionada. E ele respondeu a Pedro positivamente. Pedro estendeu a mão e aquele homem se levantou. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. E aquele homem saiu pulando e glorificando. E aquele que até então nunca havia entrado no templo, entrou no templo. O milagre foi imediato, o milagre foi completo, o milagre foi instantâneo, acionado pelo poder que existe no nome de Jesus. Ao que as pessoas, espera aí, certamente aquele homem, como eu disse, nasceu coxo, mais de 40 anos. Nós podemos supor, e é uma suposição, que pelo menos há uns 30 anos ele vivia nas ruas mendigando. No mínimo uns 30 anos. Se ele tinha mais de 40 anos, no mínimo uns 30 anos ele vivia nas ruas. Naquela época a população de Jerusalém era de cerca de 70 mil habitantes. E a notícia se esparramou rapidamente. E Pedro não levou a glória para si. Porque os milagres acontecem, não acontecem para a autopromoção daqueles que são usados por Deus para curar. Não acontecem para a autopromoção daqueles que são usados por Deus para libertar. Não acontece para a autopromoção daqueles que são usados para sarar. Acontecem para a promoção do nome de Jesus. Os milagres acontecem para que o evangelho seja pregado. Os milagres acontecem para que haja salvação. Graças a Deus. E aquele homem entrou no templo pela primeira vez, pulando, louvando e agradecendo a Deus pela cura recebida, pelo milagre recebido. E, como ele certamente era alguém muito conhecido naquela localidade, muito provavelmente aquele deveria ser, abre aspas, o ponto fixo que ele ficava para pedir esmolas. A notícia se esparramou, e todos ficaram muito admirados com aquele milagre. E Pedro, então, aproveitou para pregar o evangelho da salvação. Pedro, então, disse para aqueles que estavam lá: qual que é a admiração de vocês? O que é que vocês estão admirados? Esse homem foi curado. Estou reproduzindo aqui, meus queridos, com as minhas palavras. Esse homem foi curado pelo poder que há do nome de Jesus. Aquele que vocês julgaram mal. Aqueles que vocês condenaram. Porque nós podemos supor que naquele tempo, lá, no início da igreja primitiva, nos primeiros tempos, nos primeiros anos, depois da morte de Jesus, a população, os religiosos, agora Jesus morreu, agora vamos ver como é que é. Não tem milagres mais, afinal de contas, Jesus morreu. Ele veio aqui, ele fez os milagres, diz que fez os milagres, diz que fez as curas, ensinou, mas Jesus morreu. Mas já era a era do Espírito Santo. E os milagres continuaram acontecendo, dando prova de que o Espírito Santo estava empoderando os apóstolos, dando prova de que o Espírito Santo estava aberto a uma nova era de milagres.
Porque Jesus disse aos seus discípulos que em seu nome eles fariam muito mais. E nós precisamos crer que isso não ficou lá no passado, lá na igreja primitiva. Nós precisamos abrir os nossos olhos da fé, abrir o nosso entendimento e crer que em nome de Jesus podemos fazer mais do que foi feito, porque Ele disse que em nome dEle nós faremos mais. E por que às vezes nós limitamos a nossa fé? Veja, paralítico, disse Pedro, olhe para mim. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Sem duvidar, sem titubear, ele respondeu positivamente. E ele recebeu o milagre. Ele não colocou o obstáculo, ele não impôs nenhum empecilho, nenhuma dificuldade. Ele creu. E a fé é essencial para que aconteça um milagre. A ativação da fé é essencial para que o milagre aconteça. A ativação da fé é essencial para que a bênção te alcance. Pedro, como eu disse, dentro do templo, aproveitou para pregar o evangelho. E esse milagre que aconteceu, registrado no capítulo 3. No capítulo 4 nós encontramos a consequência do milagre que todos testemunharam. Quase 5.000 homens foram acrescidos à igreja. Quase 5.000 homens convertidos, homens, sem contar as mulheres. O ciclo de milagres não se encerrou com a morte e com a ressurreição vitoriosa de Jesus Cristo. O ciclo de milagres não se encerrou lá na igreja primitiva. O ciclo de milagres está aberto. O ciclo de milagres está aberto até que Jesus volte. Esse foi o cumprimento, desde Isaías, de Malaquias, que profetizaram que os coxos andariam. Não faz tanto tempo assim que eu preguei aqui também numa sexta-feira sobre outro paralítico, que estava lá num tanque chamado Tanque de Betesda. Esse, lá no Tanque de Betesda, foi um milagre efetuado pelo próprio Jesus. Jesus também curou um outro paralítico em Cafarnaum. E aqui não. Não foi Jesus pessoalmente, porque Jesus havia ressuscitado. Mas foram homens de Deus, especificamente Pedro, que efetuou a cura, que efetuou o milagre, mas em nome de Jesus. Nós estamos no tempo da graça, no tempo do refrigério. Não estamos mais debaixo da lei. Não podemos viver debaixo do jugo da religião. Mas esse é o tempo da graça. E esse é o tempo da decisão. Vai chegar o tempo em que Jesus não vai mais tolerar a ignorância. O evangelho tem sido pregado, as curas continuam acontecendo, os milagres continuam acontecendo. Para que o evangelho seja pregado, para que as pessoas
creiam que Jesus é o Salvador, para que as pessoas creiam que Jesus tem poder nos céus e na terra, e para que as pessoas creiam que nos foi dada autoridade em nome de Jesus, para que as curas e os milagres e as libertações continuem acontecendo em nome de Jesus. Graças a Deus. Por que que nós limitamos os milagres? Por que que nós limitamos a bênção de Deus na nossa vida? Nós precisamos entender que os milagres são de autoria divina. Ele é o autor do milagre. Ele é o dono. Jesus é o dono da cura. Jesus é o dono do milagre. Ele é o autor. O milagre só acontece pelo nome dele. A autoria é divina, mas existe participação humana. Lembra? Olhe para mim. Levanta-te e anda. Ele participou, ele creu, recebeu e participou. Estamos já encerrando esta palavra. Por que que às vezes muitas pessoas têm doenças de estimação? Não é? Abre aspas. A minha doença, o meu problema, a minha enfermidade, tudo com aspas, o meu câncer, a minha paralisia, a minha fibromialgia, a minha enxaqueca crônica. Faz até carinho, cuida bem, mima bastante a doença, mima bastante a enfermidade. Ou o meu temperamento difícil, a minha incredulidade. Porque nós temos essa tendência de focar os nossos olhos no que é negativo. Isso é da natureza humana. Se nós olharmos não no problema, não na enfermidade, não na dificuldade, mas olharmos para Deus, acreditarmos que Ele é o dono da cura, que Ele é o dono do milagre, que Ele é o dono da libertação, nós reagiremos positivamente, nós reagiremos de forma positiva. Meu querido irmão, minha querida irmã, que em pouquíssimos minutos nós faremos a oração da bênção, com a imposição de mãos. Seja você que está aqui na catedral, seja você que me acompanha nas redes sociais ou através da rádio. Pare de mimar esta doença que te aflige. Para de criar com tanto carinho essa depressão, essa ansiedade, essa síndrome do pânico. Como se Jesus não fosse poderoso o suficiente para te libertar. Essa fibromialgia, eu não sei qual é o mal que te aflige. Você que está aqui ou você que me ouve. Ou a situação econômica desfavorável. Não, para mim não tem jeito. Para mim eu nasci pobre e não paro em emprego nenhum. Meu destino é esse. Eu penso que nós ofendemos muito a Deus quando agimos desta forma.
Eu penso que desta forma nós limitamos o poder de Deus. A Bíblia não diz nesse relato que esse homem pediu ajuda. A Bíblia não diz que esse homem saiu de joelhos. A Bíblia diz que esse homem levantou e saiu pulando. Nunca havia andado. Certamente sua musculatura era atrofiada. Alguém que nunca andou. Mas nós vemos aqui neste episódio, neste relato de milagre, que Jesus o recriou. Jesus deu vida para ele nas duas esferas, física e espiritual, porque ele entrou no templo louvando. Ele não era mais dependente. Ele não era mais limitado. Jesus fez dele, o poder de Jesus fez dele um homem livre. Ele não precisava mais mendigar. Agora, ele poderia prover a sua própria subsistência. Uma vez que o milagre aconteceu. Uma vez que o milagre alcançar a sua vida. Receba nas duas esferas. Ele entrou no templo que ele não conhecia. Ele entrou no templo para agradecer a Deus, para dar testemunho e para louvar a Deus pelo milagre que recebeu. Acionar o poder de Jesus é o mesmo que acionar o próprio Deus. Acionar o nome de Jesus é acionar o milagre. Não olhe mais para os seus problemas como se eles fossem onipotentes. Onipotente é Deus. Grande é Deus. Fiel é Deus. É Ele quem dá a última palavra. Para Deus não tem problema sem solução. Para Deus não tem enfermidade que não tem cura. Para Deus não existe porta de emprego que não se abra. Mas, creia. Faça como aquele paralítico. Olhe para Jesus. Levanta-te e anda. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus e agradecer a Ele. Meu querido irmão que está aqui na catedral, meu querido irmão que me ouve, você tem testemunhado do que Deus tem feito na sua vida? Você tem feito como aquele homem que entrou no templo pulando e louvando pelo milagre que recebeu? Pois eu profetizo pelo nome de Jesus que hoje você vai sair daqui com o seu milagre. Que hoje você vai sair daqui saltitante pela bênção recebida, pela bênção que você veio buscar. Você vai louvar, você vai dar bom testemunho, e o testemunho que você der do milagre que você vai receber hoje vai acrescentar muitas vidas para o reino de Deus. Graças a Deus. Assim como aquele milagre que para Jesus não basta nada além do poder que há no nome dele. Acrescentou quase 5.000 homens à igreja. O que é que tem, quantas pessoas têm sido acrescidas ao reino de Deus através das bênçãos que o meu irmão tem alcançado? Quanto testemunho tem dado? Quantas vidas têm sido acrescidas ao reino de Deus através do seu testemunho? Quantas vidas têm sido impactadas e levadas até Jesus através do seu testemunho, que está aqui ou que me ouve? A nossa vida, as bênçãos que nós recebemos, geram efeitos positivos em nós e naqueles que testemunham a nossa vida.
que a minha vida e a sua vida testemunhe todos os dias, em todos os lugares, o poder que há no nome de Jesus. Graças a Deus.